Olá, que bom que você está aqui em mais um Encontro Rápido. Novidade, Encontro Rápido dessa semana sendo gravado à noite. Olha só que legal. Muito obrigada a você que tem curtido, comentado e compartilhado os vídeos. Muito obrigada. E não esquece de compartilhar o vídeo de hoje também. Como você já sabe, nosso encontro é rapidinho, então a gente tem que ir direto ao que interessa. Queridos, a Bíblia, ela tem diversos personagens. E nós acabamos nos identificando com um e com outro personagem. Hoje eu queria dividir contigo um personagem que eu me identifico muito. E todas as vezes que leio a história dele, eu consigo aprender algo a mais sobre Deus. Sobre um Deus de amor, um Deus interessado por nós. Esse personagem que eu queria conversar contigo hoje é José. José, ele tem assim, a história dele é bem interessante, porque ele veio de uma família bem complicada, relacionamento difícil, o pai dele tinha 4 esposas, tinha um monte de filho, eles viviam ali em clima de rivalidade, eles não eram muito amigos, e ainda Jacó amava mais a José, e isso aumentava a intriga dos irmãos com ele, porque os irmãos morriam de ciúmes. O fato é que, quando José foi vendido para os ismaelitas, e José foi levado para o Egito, naquele momento, queridos, enquanto ele estava indo para o Egito, há um livro chamado Patriarcas e Profetas, e lá diz que ele via a região onde o pai morava ficando cada vez mais longe. E naquele momento ele chorou amargamente. Sabe por quê? Porque ele viu os sonhos dele, tudo que ele tinha planejado para a vida dele, por um instante, jogados ao chão. Talvez ele planejou em ser um fazendeiro, ter lá as terras, morar nas terras do pai, casar, ter alguns filhos e viver a vida inteira assim. E por um momento, todo esse sonho que ele tinha, o sonho do filho amado, caiu pelo chão. Mas ele tomou uma decisão, ele tinha 13 anos quando isso aconteceu. Ele decidiu que o Deus que ele conheceu lá na casa dele ia ser o Deus que ele iria servir lá no Egito. E queridos, todos os dias, quando José chegou no Egito, ele passava por diversas tentações. Todos os dias ele tinha que lutar contra a idolatria do Egito, contra os vícios do Egito, todos os dias. Mas, queridos, José tomou 3 decisões, grandes decisões na vida dele. E essas 3 grandes decisões nos fazem pensar um pouquinho. A primeira grande decisão que ele tomou foi com 13 anos. Ele decidiu que o Deus do pai dele ia ser o Deus que ele iria servir. A segunda grande decisão que esse jovem tomou, ele já não tinha mais 13, mas mais ou menos uns 23 anos. Foi quando a esposa de Potifar o tentou. E ela o tentou não apenas sexualmente, ela o tentou a quebrar um princípio. E naquele momento, a segunda decisão dele foi: não vou quebrar os meus princípios. Nem que para isso eu possa morrer, mas não vou quebrar os meus princípios. E depois disso, ele foi para a prisão, passou 5 anos preso. 2 dos prisioneiros tiveram um sonho. José interpretou o sonho e aí aconteceu exatamente o que José falou. O padeiro foi morto e o copeiro voltou a trabalhar para o rei. Aí José falou para o copeiro assim: ei, quando você estiver lá com o rei, fala para ele que eu sou inocente, que eu não tenho culpa, que eu estou aqui, mas eu sou inocente. Mas, gente, passaram-se mais 2 anos. Agora José tinha 30 anos e estava preso ainda. Mas sabe o que aconteceu? O faraó teve um sonho. E quando o faraó teve esse sonho, ele ficou tão perturbado que ele não se importou em chamar um hebreu e um prisioneiro para poder interpretar o que ele tinha pensado, o que ele tinha sonhado. E quando ele chamou José, aconteceu a terceira grande decisão da vida de José. Sabe qual foi? O faraó chegou e falou para ele assim: eu fiquei sabendo que é tu que interpreta sonhos e visões. E nesse momento ele poderia pensar assim: é isso aí, faraó, sou eu mesmo que faço, e pegar todas as honras para ele. Mas não foi isso que ele fez. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente disse para Faraó: Faraó, há um Deus no céu que interpreta sonhos, e ele vai dar resposta de paz ao faraó. E foi exatamente isso que ele fez. E sabe o que aconteceu depois, queridos? José se tornou o governador do Egito. Sabe por que essas 3 tentações de José me impressionam? Porque Deus tinha um sonho para José. Deus sonhou com José para que ele fosse o governador do Egito. E em 3 situações da vida de José, 3 escolhas foram fundamentais. Por quê? Se na primeira escolha ele tivesse pensado assim: bom, eu estou indo para o Egito, eu quero sobreviver lá, eu vou me largar no Egito, nunca teria sido um governador. Na segunda tentação, se ele pensasse assim: bom, eu sou um mordomo-chefe, antes eu era um escravo, eu nunca vou ser mais do que um mordomo-chefe, e ele tivesse quebrado o princípio dele, nunca seria o governador.
Se na terceira tentação de José, ele tivesse pensado assim, bom, é a minha chance de ser um sábio do rei, porque até poucos momentos eu era um prisioneiro, nunca teria sido um governador. Então, queridos, Deus tem um sonho para ti. Sabia? Você não é alguém que pegou Deus de surpresa. Quando você nasceu, Deus mesmo teceu você no ventre materno. Então Deus tem um sonho para ti, assim como tinha para José. E Ele espera que eu e você possamos tomar a decisão certa, porque o sonho de Deus é muito maior. Nós pedimos só o que cabe nas nossas mãos, mas o sonho de Deus para nós é muito grande e nós nem conseguimos imaginar. Mas sabe, queridos, há muitos sonhos de Deus aqui para nós nessa terra. Por exemplo, para José era que ele fosse o governador. Para mim e para você ainda não sei, mas eu quero descobrir qual é o sonho de Deus na minha vida. Precisamos seguir os nossos princípios, acreditar nesse Deus. Mas o maior sonho de todos já vai acontecer. Apocalipse capítulo 22, verso 12 diz assim: eis que venho sem demora. Esse é o maior sonho de Deus, queridos, é vir te buscar, te tirar desse mundo aqui cheio de pecado e de sofrimento. Ele quer te levar para o céu, te dar uma vida de alegria e felicidade, porque esse é o maior sonho de Deus para ti. Mas enquanto isso não acontece, Ele tem sonhos para essa terra também. Seja fiel a Deus e você vai poder desfrutar dessa grande bênção que é servir a um Deus tão maravilhoso. Um grande abraço para ti, meu irmão, e até semana que vem.